Salmo de número 133, o verso 1. No 3, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Amém. Deixe sentar. Nós queremos louvar a Deus nessa oportunidade, por mais uma vez o Senhor permitir nós estarmos aqui cultuando a Ele, louvando e adorando o nome dEle. E nesta noite eu desejo meditar com os irmãos nesse salmo e no verso 1, falando sobre a união, como Deus deseja que cada cristão, cada servo do Senhor possa viver uma vida unida. Quando nós falamos de união, nós estamos falando tornar único, ou seja, a igreja ela é formada de vários membros, mas em Cristo nós nos tornamos uma igreja. Então Deus deseja que a minha vida, a vida de cada um dos irmãos possa ser unida constantemente. Nós vamos ter alguns problemas e dificuldade na nossa caminhada, mas Deus não deseja que a igreja seja desunida. A igreja precisa ser cada vez mais unida, porque a Bíblia ela nos mostra o apóstolo Paulo, quando ele, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, no verso de número 10, Paulo faz um pedido, Paulo faz ali uma oração, pedindo para que aqueles irmãos da igreja de Coríntios pudessem ser uns irmãos unidos. E no pedido dele, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 10, Paulo diz assim: rogo-vos que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo parecer. Bem certo que há pensamentos diferentes, somos pessoas diferentes, mas com isso não nos dá o direito de vivermos isolados, separados, afastados da comunhão que nós precisamos ter um para com o outro. Bem certo que vai haver momento que o que você quer fazer, às vezes o irmão não concorda, aquilo que eu às vezes desejo fazer, alguém pode não concordar, mas em Cristo nós vamos trabalhar juntos, vamos caminhar juntos, vamos servir ao Senhor junto, porque estamos indo para o mesmo lugar, nós estamos caminhando para o céu, e por isso nós precisamos atentar para o pedido que o apóstolo Paulo aqui ele faz, para que os irmãos pudessem viver unidos, pudessem viver uma vida olhando nesta unidade. Estaríamos, na verdade, todos nós olhando e vivemos o mesmo parecer, o mesmo sentimento, o mesmo desejo de juntos glorificarmos ao Senhor. Mas Paulo, na carta que ele escreve, segunda carta aos Coríntios, Paulo também, ele vai falar sobre esta união, e lá no capítulo de número 13, verso de número 11, Paulo, ele diz assim: sede de um mesmo parecer, viva em paz, e o Deus de amor e de paz seja convosco. Por que nós precisamos viver uma vida unida?
porque sem união Deus não habita na nossa vida. Aqui Paulo está dizendo que o Deus de paz, esse Deus de paz, ele vai estar, habitando conosco, andando conosco, trabalhando por através das nossas vidas. Ele vai estar abençoando um ao outro. Então, o desejo de Deus é que a sua igreja ela seja unida. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso de número 27, Paulo falando desta unidade, desta união, ele diz assim: no mesmo espírito, combatendo junto com o mesmo ânimo. Então, quando nós estamos unidos, percebemos quando alguém está esfriando na fé, aí nós estamos preocupados com ele, preocupados com ela. Por quê? Porque o desejo de Deus é que caminhamos juntos, para que possamos alcançar as bênçãos que o Senhor tem proporcionado para a minha vida e para a sua vida. Quantos nesta noite deseja andar unido na presença do Senhor, diga glória a Deus. Mas a Bíblia fala da unidade, mas a Bíblia também, ela fala de que nós precisamos ter muito cuidado, porque quando nós andamos em desunião, isso é coisa que entristece a Deus. Quando o crente está desunido, isso traz tristeza ao Senhor. Então Deus, ele deseja que a sua igreja seja unida, porque a desunião traz tristeza ao Senhor. Quando Deus olha para a igreja e vê a igreja dividida, vê a igreja caminhando e olhando somente para si, cuidando de si, preocupado consigo mesmo, a Bíblia diz que Deus fica triste com isso, tá? O sábio Salomão, quando ele escreve no livro de Provérbios, capítulo de número 6, o verso de número 16 e o verso de número 19, pegando parte deste versículo, nós podemos formar uma frase da seguinte maneira: estais aborrecendo o Senhor, a sua alma abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Então, o sábio Salomão aqui diz que quando nós semeamos contenda, quando nós andamos desunido, tá? Isso Deus fica muito preocupado, porque isso desagrada a Deus. Então Deus não quer contenda no meio do seu povo, e por isso precisamos lutar para vencer as dificuldades desta vida, mas juntos, orando juntos, caminhando junto, fazendo a obra de Deus junto, porque na desunião quem está operando é o adversário, na união quem está operando é Deus. Então você, nós precisamos estar preocupados em agradar ao Senhor. Quantos desejam agradar ao Senhor andando em união? Diga amém. Amém. Mas a Bíblia mostra que Tiago, quando ele falando dessa desunião que traz tristeza ao Espírito de Deus, no capítulo de número 3, no verso de número 14 e 15, pegando aqui parte de cada versículo e formando uma frase da seguinte maneira: mas se tendes sentimentos facciosos em vossos corações, não vos glorieis. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é diabólica. Então quem anda semeando contenda, divisão entre o povo de Deus, ele pode ter na sua vida uma sabedoria diabólica. A sabedoria diabólica, ela faz o quê? Ela vai dividir, ela vai entristecer,
ela vai aborrecer, ela vai desanimar, ela vai trazer algumas dificuldades para a vida do cristão. Mas o desejo de Deus para nossas vidas é um desejo que possamos viver unido. A vontade do Senhor é que possamos viver unido para glorificar o nome do Senhor. Então, o desejo do Senhor é que a igreja ela viva unida. Agora, para viver unido, irmão, nós precisamos fazer algumas coisas, alguns sacrifícios. Não é um sacrifício tão grande como Jesus fez, né? Deu a sua vida para nos salvar, mas precisamos fazer alguns sacrifícios, e eu quero meditar com os irmãos sobre isso, como se esforçar para permanecer unido. O que você, o que eu, o que nós precisamos fazer para permanecer unidos. Paulo, ele vai nos mostrar um texto na Bíblia, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo de número 4, no verso de número 3, ele diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito. O que é, na verdade, guardar a unidade do Espírito? É permanecer juntos até o fim. Eu não sei o dia e a hora em que Jesus vai vir buscar a sua igreja, mas eu posso dizer para os irmãos: só vai subir o cristão que estiver vivendo uma vida unida, unida com Cristo, mas unida com os irmãos, né? Unida com os irmãos. E ele diz aqui: procurando guardar a unidade do Espírito. Por que eu preciso guardar a unidade do Espírito? Porque, irmãos, foi o Senhor Jesus que colocou, né, na minha vida, na sua vida, o Espírito Santo. Quantos são felizes porque tem o Espírito Santo na sua vida? Diga amém. Amém. Foi Ele que colocou o Espírito Santo na nossa vida. Então é Ele que usa a irmã, é Ele que usa o irmão, é Ele que usa cada um de nós. Quando a pessoa vive uma vida desunida, ela pensa que Deus só usa ela ou ele. Não, isso não é verdade. Deus usa a vida de todos quantos estão na sua presença e fazendo a sua vontade. Todos quantos estão procurando estar agradando ao Senhor. Quantos aqui querem continuar agradando a Deus? Diga amém. Amém. É importante agradar ao Senhor. E a Bíblia mostra que eu e você, nós precisamos esforçar para permanecermos unidos, procurando guardar a unidade do Espírito, tá? Guardando isso na nossa vida. Agora, para guardar a unidade do Espírito, nós precisamos seguir um padrão. Não existe dois padrões, tá? Um para você e um para mim, ou um para você e para a pessoa que está assentada ao seu lado. Não existe dois padrões, é um padrão só. E sabe aonde é que nós vamos encontrar a forma de andarmos unidos, unificando, né? Usando o mesmo padrão? É procurando, né, viver o que está escrito na Bíblia. Há um padrão para todo cristão. Todo cristão precisa ler a Bíblia. Todo cristão precisa obedecer a Bíblia. Todo cristão precisa glorificar a Deus pela Bíblia, porque ela é pura, ela é viva, ela santifica, ela transforma, ela abençoa-nos de uma forma especial. Quantos aqui têm sido abençoados pela Bíblia? Diga amém. Amém. Isso é importante para a nossa vida, estarmos servindo ao Senhor, procurando manter um padrão para cada um de nós, e esse padrão é um padrão único. A Bíblia Sagrada, ela tem resposta para todos os problemas de todo cristão.
todas as pessoas, quando precisa ouvir a palavra do Senhor, resposta de Deus para a sua oração e as suas indagações, a Bíblia tem resposta. E aí Paulo, ele vai nos mostrar aqui que nós precisamos procurar viver a palavra de Deus, que é o padrão para todo cristão. Quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 37, está escrito assim: reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Tá? Paulo aqui está dizendo que o que ele tinha escrito para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja abençoada, era uma igreja financeiramente falando, uma igreja rica, espiritualmente falando, era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas era uma igreja que o adversário lutava para que esta igreja pudesse permanecer dividida, em contenda. Porque quando a igreja ela vive em contenda, o cristão em contenda com outro cristão, a Bíblia diz que nós vamos ficando mais fracos, debilitados espiritualmente. Então Paulo aqui no capítulo 14, no verso 37, ele diz assim: reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então a Bíblia que eu leio, a Bíblia que você leia, né? A Bíblia que você está lendo e a que eu estou lendo, ela tem o mesmo padrão para a nossa vida. Então você não pode viver diferente, e nem eu posso viver diferente. Temos que procurar vivermos iguais, né? E o padrão para unificar isso é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz para mim e para você: perdoa. Então é para todos nós perdoarmos. A Bíblia Sagrada, ela nos diz: adore a Deus, é para todos adorar. A Bíblia nos ensina a buscar a santidade, é padrão de Deus para toda a igreja que almeja agradar ao Senhor. Vale a pena glorificar a Deus pelo padrão que Ele tem colocado para cada um de nós, que é a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas Paulo também, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, no verso de número 16, ele diz assim: andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ou seja, a regra de obediência é para todos, de santidade para todos, tá? Não viver desunido é para todos. Viver unido é para todos, né? Buscar ao Senhor é para todos, consagrar a vida é para todos. Deus não separou um povo, né, para simplesmente estar fazendo o que Ele deseja fazer, o que você deseja fazer. Não, Deus separou um povo para que este povo pudesse fazer a vontade de Deus, tá? Você é feliz porque está fazendo a vontade do Senhor? Diga aleluia. Aleluia. Então nós podemos agradecer a Deus porque nós estamos na presença do Senhor, e na presença do Senhor nós temos o que? Abundância de alegria, né? Quantos crentes aqui são alegres? Diga eu sou. Está fraco? Diga eu sou. Então vamos continuar alegres servindo ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14, pegando parte de cada versículo, podemos formar uma frase da seguinte maneira: havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, haveis sido feito imitadores. Irmãos, o que faz com que você e eu possamos imitar o Senhor é quando nós estamos aprofundando-nos no conhecimento de Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prosseguimos em conhecer
Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Diga comigo assim: Deus deseja que eu possa conhecê-lo, mas prosseguir em conhecê-lo. Diga assim: Deus tem muito mais para mim. Então o desejo de Deus é que a igreja viva unida, e vivendo unida, esta igreja está na presença de Deus, agradando ao Senhor. Então, como me esforçar para permanecer unidos? Em primeiro lugar, eu preciso ter um padrão para a minha vida, e esse padrão é a palavra de Deus. Eu preciso examiná-la, eu preciso ler, eu preciso praticar, porque esta é a vontade de Deus, é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas a Bíblia mostra também que existem outras coisas que nós precisamos fazer. Como se esforçar para permanecer unido? Padrão é a palavra de Deus, mas eu preciso, saber concordar e ter a mesma opinião. Eu preciso saber concordar com as coisas. Eu não posso ser aquele cristão que começa a servir ao Senhor e quero simplesmente que as pessoas façam a minha vontade, ou que eu estou fazendo da maneira que eu estou fazendo. Se não for assim, eu não posso trabalhar com você, eu não posso estar te ajudando. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você possa saber concordar e ter a mesma opinião. Se aquela opinião é para edificação, é para buscar santidade, é para buscar perfeição, é para buscar melhoria para a igreja e para a minha vida espiritual, eu preciso fazer o quê? Concordar. Eu preciso estar juntos, A igreja, quando ela vive unida, ela sabe fazer a vontade de Deus aonde ela estiver. E o cristão também, bem instruído, bem treinado, cristão que saiba cuidar da vontade do Senhor, é um cristão que vai, na verdade, estar um dia ao lado, outro dia ele está à frente, outro dia ele está no meio. Não importa, importa é fazer a vontade de Deus e Deus ser glorificado nas nossas vidas. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então diga: eu preciso viver unido, porque esta é a vontade de Deus. Mas a Bíblia mostra que quando nós procuramos concordar e viver a mesma opinião, Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 15, verso 5 e verso 6, está escrito assim, juntando os dois versículos, formando aqui uma frase: Deus vos conceda o mesmo sentimento um para com o outro, e concordeis a uma boca, glorifiqueis ao Deus. Esta é a vontade de Deus, que a igreja possa ter, condição de ter, a forma de aceitar a mesma opinião. Porque isso é para o crescimento da igreja, isso é para o bem-estar da igreja. Nós fomos libertos para glorificar ao Senhor e fazer a sua obra. Então, fazendo a obra do Senhor, vai haver momentos que nós vamos estar fazendo coisas que nós até gostamos de fazer. Mas vai haver momentos que nós vamos fazer coisa que não gostamos de fazer, mas é necessário fazer para o bem-estar da união da igreja, fazendo a vontade do Senhor. A Bíblia mostra, irmãos,
Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, no verso de número 16, ele diz assim: sede unânime entre vós e concedei-vos aos humildes. Ou seja, vamos procurar ser, na verdade, unânime, unidos, né? Viver para a glória do nome do Senhor. Quando nós estamos vendo uma igreja unida, nós começamos a ver que as coisas começam a facilitar, o evangelismo começa a facilitar, as visitas começam a facilitar, os cultos começam a encher, né? Quando nós estamos vivendo unidos, o nome do Senhor começa a ser glorificado na nossa vida e por através da nossa vida, e nós vamos ver o Senhor salvando, curando, libertando, fazendo obras tremendas por através da nossa vida, porque nós estamos procurando viver unânime. Vamos procurar ser né? Porque esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Mas Paulo ainda, ele vai fazer aqui um outro pedido, né? E dizendo a esses irmãos da necessidade de viver unido. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, no verso de número 2, ele diz assim: sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Quando um cristão está unido, essas coisas aqui vai cumprir na sua vida, tá? Vai sentir o mesmo amor, o mesmo ânimo, a mesma coisa. Você vai sentir que Deus está operando, você vai sentir que a sua vida está sendo mudada, do irmão também está sendo mudada. Você vai perceber que isso traz glorificação para o nome do Senhor, e a igreja que está esforçando para permanecer unida, ela vai ter agora esta preocupação em continuar agradando ao Senhor. Vale a pena, irmãos, vivermos unidos, porque a graça do Senhor, ela vai sendo multiplicada em nosso ser, né? O Espírito de Deus, ele vai trazendo para cada um de nós as bênçãos celestiais, para que o nome dele possa ser glorificado aqui nesta terra por através da igreja. Quantos têm sido pessoas que têm agradado ao Senhor, vivendo em união, e tem provado isso na sua vida? Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. É importante para nós vivermos uma vida unida, mas a Bíblia mostra que nós precisamos, vivendo em união, nós vamos estar também vivendo em paz com as pessoas, né? É muito bom, irmãos, quando o cristão pode olhar no olho um do outro e dizer assim: ó, eu sou feliz porque sirvo a Deus com você. Sou feliz porque canto no departamento com você. Sou feliz porque vivo o dia a dia da igreja andando junto com você, né? Eu tenho paz com você, mas também eu sinto que você tem paz comigo. Eu tenho alegria de estar ao seu lado, mas tenho certeza que você também tem alegria em estar ao meu lado. Ou seja, a igreja vai estar cumprindo a vontade do Senhor. Se isso é verdade na sua vida, diga glória a Deus. Glória. Se isso é verdade na sua vida, diga amém. Amém. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: eu sou feliz de estar ao seu lado. Principalmente os casais, né? Tem que estar feliz mesmo na presença do Senhor, né? Mas Paulo aqui, ele vai dizendo desse prazer nós vivermos em paz. Quando ele escreve a carta aos Colossenses, no capítulo de número 3, no verso de número 15, veja como Paulo fala dessa paz. Ele diz assim, ó: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo domine
os vossos corações. Esse um corpo aqui, Paulo está falando da igreja. A igreja tem muitos membros, irmãos, mas a igreja é um corpo. Muitos membros, mas um corpo. Como nós vamos poder viver, esse um corpo? Vivendo unido, perdoando quando alguém erra contra nós, mas também quando você errar com a pessoa também poder te perdoar, tá? Porque a Bíblia diz que aquele que mais perdoa, mais será perdoado. Não significa, irmãos, viver unido, que nós não vamos ter alguns momentos que vai aparecer alguma coisa para atrapalhar a nossa união, vivermos em paz, mas nós estamos na presença do Senhor, tá? E a Bíblia diz, o evangelista João, escrevendo lá na primeira epístola, ele diz: se nós andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo, mais forte, de todo pecado. Então vale a pena servir ao Senhor, porque nós estamos na presença daquele que perdoou nossos pecados e não quer que nós guardamos no nosso coração nenhum sentimento que não agrade a Ele. Não quer que fique no nosso coração, nenhuma raiz de amargura. Não, que eu e você possamos olhar para o irmão, possamos olhar para a irmã e glorificar a Deus, porque nós estamos cada dia sendo pessoas que estão parecendo mais com Deus. Eu olho para o irmão, eu vejo Jesus Cristo no irmão. O irmão olha para mim, vê Jesus Cristo na minha vida. Que maravilha quando a igreja anda em união. Esta igreja é que agrada ao Senhor. Então vale a pena servir ao Senhor unida e unidos para a glória do nome do Senhor. Paulo ainda falando desta paz que a igreja precisa ter, ele mostra na primeira carta aos Tessalônicos, no capítulo de número 5, no verso de número 13, ele diz assim: tende paz entre vós. Por que ele está dizendo tende paz entre vós? Porque tinha alguém que não tinha paz, tinha alguém que estava preso na desunião, e Paulo aqui estava dizendo para esta igreja: tende paz entre vós. Como é bom a igreja viver em paz, Nós estamos seguindo um tema aqui para todo ano. Nós estamos no ano de Jubileu de Carvalho, 80 anos que a nossa igreja sede, Campo de São João de Meriti, está completando neste ano. Então, nós temos um tema central aqui. E qual é o tema central da igreja para esse ano? A igreja caminhando em unidade, em busca de santidade até a volta de Cristo. Está baseado em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificar, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então esta é a vontade de Deus para a sua igreja, irmãos, que ela viva em paz, viva unida. Você tem sido abençoado porque está vivendo em paz e está vivendo unido? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você pode adorá-lo nesta noite porque as bênçãos têm sido derramadas sobre você por causa da unidade e a paz que você está vivendo. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Mas Paulo, irmãos, ele continua orientando acerca da união. A leitura desta noite no Salmo 133, verso 1, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Paulo, ele vai continuar falando como é interessante, irmãos, tá? Nós estamos vivendo unido
tá? Por causa do padrão que é a palavra de Deus para todos nós. Segundo, nós estamos concordando e procurando ter a mesma opinião, mas também nós estamos unidos porque nós temos paz um com o outro, tá? Nós temos paz na família, nós temos paz no matrimônio, nós temos paz no ministério, nós temos paz com a igreja, nós temos paz no departamento, nós temos paz a todo momento, porque esta paz me faz um vencedor, e é por isso que eu preciso viver em paz. Mas ele vai mostrar aqui que também nós precisamos viver em amor, tá? Precisamos viver em amor. Ou seja, quando nós vivemos em amor, nós vamos estar interessando pelas coisas do outro. Vamos estar olhando para o irmão, para a pessoa, e vai dizer assim, eu te amo em Cristo Jesus, mas por eu amar você em Cristo Jesus, eu preciso algumas vezes adverti-lo, mas eu preciso algumas vezes te apoiar. Eu preciso algumas vezes fazer algo para que você possa continuar servindo e glorificando o nome do Senhor. E aí a Bíblia mostra Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 10. Ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão, Quantos aqui são felizes por ser irmãos em Cristo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão ajudando um ao outro? Diga amém. Amém. Quantos estão interessando um pelo outro? Diga eu estou. Eu estou. Esta é a vontade de Deus para nós, irmãos. E aí, nós temos um versículo em Provérbio, que o sábio Salomão, ele vai dizer assim, no capítulo 10 de Provérbio, verso de número 12, ele diz assim: o ódio excita a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Este amor aqui, irmãos, cobre todas as transgressões, não significa você passar a mão na cabeça da pessoa para ela continuar andando errada, não. Quando ele diz que o amor que cobre todas as transgressões, ele está dizendo assim, vamos perdoar sem limite, vamos estar perdoando um ao outro quando houver qualquer deslize entre nós. Então vamos estar perdoando, porque o amor vai falar mais forte, o amor vai ser algo que vai trazer para a minha vida e para a sua vida a condição de perdoar as pessoas que falham conosco, porque também nós falhamos com as pessoas, tá? Aquele que semeia contenda, ele pensa que não falha, está enganando a si mesmo, porque a Bíblia diz, se nós dissermos que não temos pecado, somos o quê? Mentirosos, e o amor de Deus não está em nós, tá? O amor de Deus não pode estar num coração mentiroso. Então o crente acerta, o crente erra, mas também quando o crente acerta, Deus é glorificado e as pessoas glorificam a Deus pelas nossas ações. Mas quando nós erramos, nós pedimos perdão, nós também perdoamos, e Deus continua sendo glorificado na vida do cristão, porque acertou, mas também quando ele erra, ele pede perdão, tá? Quantos têm procurado fazer isso como algo de prática dia a dia? Diga comigo assim: eu estou. E vamos procurar fazer isso, irmãos, todos os dias até a volta de Cristo. Ele está voltando, tá? Não vamos ser pegos, tá? Desapercebido, não. Vamos estar prontos, preparados, porque a trombeta vai tocar a qualquer
momento. E eu quero subir. E você? Você não quer ir não? Então diga, eu quero. Eu quero. Vamos estar prontos, porque Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando. A Bíblia mostra, irmãos, que Paulo, continuando falando deste amor, em Efésios capítulo 4, verso de número 16, ele diz assim: todo o corpo bem ajustado e ligado faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A igreja só pode crescer quando ela anda praticando o amor, porque existe, irmãos, na lei existia 10 mandamentos, que esses 10 mandamentos poderia ser levantado e acrescentado pelo menos 613 preceitos de lei. Mas a Bíblia mostra que quando Jesus veio ao mundo e ele formou a sua igreja, ele transforma esses mandamentos em 2, e a Bíblia chama o grande mandamento, amar. O primeiro mandamento é chamado do grande mandamento: amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, tá? Então amar o Senhor. Mas o segundo grande mandamento é este, tá? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. Então Jesus transforma os 10 com 613 preceitos em 2. Depois Paulo vem, transforma isso em 1. E ele diz que aquele que ama cumpriu toda lei. Então, quando nós estamos amando um ao outro, nós estamos agradando ao Senhor. E isso, a Bíblia diz que Deus tem prazer na vida do crente que está amando a Ele. Você que está amando ao Senhor e está amando o irmão, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mais forte, glória a Deus. Glória a Deus. Esta é a vontade de Deus. Mas a Bíblia mostra também que nós precisamos fazer isso, irmãos. Este amor precisa ser praticado. A Bíblia mostra Efésios capítulo 4, verso de número 32, diz assim: sede benigno, misericordiosos, perdoando uns aos outros. Ou seja, seja bom, seja misericordioso e perdoa um ao outro. Por que nós precisamos perdoar? Precisamos perdoar, irmãos, porque eu quero ir para o céu, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero estar aqui agradando ao Senhor. A igreja precisa glorificar a Deus, porque esta é a vontade do Senhor. Então vamos viver unidos, vamos lutar, O adversário vai fazer de tudo para separar, você de um grupo, separar você, do irmão, da irmã. Isso no casamento, isso no grupo, na igreja, isso na igreja. Mas nós estamos na presença daquele que nos fortalece, aquele que nos dá força e graça para continuarmos praticando a obra dele aqui na terra e vivendo o amor. Quantos querem continuar vivendo o amor? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, com esta palavra eu encerro aqui dizendo aos irmãos: vamos servir ao Senhor em amor, porque esta é a vontade de Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua igreja, ajudando a sua igreja a permanecer firme, servindo a Ele, servindo a Ele, usando o padrão que é a Bíblia. O que a Bíblia fala para um, fala para todos, usando concordar a termos a mesma opinião, mas também procurando viver em paz um com o outro, mas procurando também viver, amando o outro. E fazendo isso, nós como igreja vamos estar agradando e glorificando a Deus por
todas as bênçãos. Eu sou feliz, você é feliz, porque nós estamos servindo ao Senhor. E Deus tem nos abençoado com a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então, somos felizes porque estamos em Cristo, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você é um vencedor, diga glória a Deus. Cristo Jesus vos abençoe. Amém.